Olá pessoal, estamos de volta das nossas férias, né? Espero que você tenha aproveitado bastante as suas férias. E agora nós estamos retornando para os nossos café com palavra, né? Todo domingo. E hoje, para iniciar, né? Dar um pontapé inicial nos nossos estudos, novamente estou aqui com o licenciado Felipe, né? Prazer tê-lo conosco aqui, Felipe, no nosso cafezinho. Viu? Prazer todo nosso. Mas vou explicar um pouquinho o que é esse licenciado, né, Felipe? Porque na Igreja Presbiteriana nós temos essa panorama da Igreja Presbiteriana, as normas, né, as leis. Você teve aqui na nossa igreja como evangelista, né, durante um período, né? Aí foi para Belo Horizonte, para o seminário, ficou lá 4 anos estudando, né, estudando os termos teológicos, né, as coisas da igreja, e agora voltou para o nosso presbitério e estará licenciado por 1 ano. Isso. Essa parte desse licenciamento, na verdade, é uma continuação dos estudos, né? É um teste, né? Nós, como candidatos, somos submetidos depois da aprovação no seminário. E esse tempo de licenciatura também é momentos de estudos, né? E também um momento de teste, onde o presbitério, na pessoa do relator, na pessoa do tutor, avaliará também todo esse processo de licenciatura do candidato, né? Certo. Então é mais um teste da Igreja Presbiteriana, e eu vejo como algo bom, tanto para o obreiro, como também para a igreja local, de mais um teste para testar de fato a vocação ali do candidato, né? É interessante, né? Porque às vezes a gente vê aí, né, totalmente diferente de algumas igrejas, da ação de algumas igrejas. Justamente. Né? E após esse período, aí sim é consagrado pastor e já vai sendo pastor e reverendo. Enfim, isso mesmo. Mas é muito bom ter você aqui novamente na nossa igreja, né? Você trabalhou aqui como evangelista, prestou um bom trabalho aqui, e nós rogamos a Deus que Ele também te use e te abençoe como pastor da nossa igreja. Amém. E você foi chegando, eu já te trago essa batata quente para você, né? A gente fazer um comentário assim, bem rápido a respeito do livro de 1 Samuel. Né? Nós tivemos aí no nosso cafezinho, que a gente faz com o pessoal aqui nos domingos, foram aproximadamente 74 vídeos, eu não me recordo o número exato, a respeito do livro de 1 Samuel. Né? Então nós não vou te apertar tanto de falar tudo a respeito dele, não. Mas eu gostaria da gente focar em umas coisas a respeito da escolha humana e da escolha de Deus. Né? Certo. A gente inicia lá no capítulo 1, por exemplo, quando a esposa de Eucana, Ana, né, ela vai ao templo do Senhor e ali, ela, como era estéril, ela pede ao Senhor que dê a ela um filho. E esse filho ela consagra ao Senhor. Isso. Eu entendo, né? Não sei se você pensa dessa forma, você pode até falar, mas eu entendo que essa entrega da Ana não foi uma escolha dela, foi uma escolha de Deus. Estou certo no meu pensamento? Sim, tanto é que, assim, se a gente for recorrer ao aspecto histórico, 1 Samuel está justamente localizado em um tempo de crise espiritual no povo de Deus, né? O povo de Israel, depois daquele período dos juízes ali, e na verdade Samuel mesmo, o profeta Samuel é o profeta de transição do período dos juízes para o período monarca, né? O período dos reis, e percebemos que Israel se encontra num período crítico espiritualmente dizendo. E Deus, de fato, vai justamente fazer isso através da vida de Ana, né? Ana, com sua vontade, e ali o clima na casa de Ana, né, na casa de Eucana, era um clima pesado, né? Porque Ana, estéril, e a sua rival, o texto mesmo diz, o 1 Samuel, né, capítulo 1, vai mostrar justamente essa tensão, que há uma rivalidade entre as duas esposas de Eucana. E claro, é bom sempre dizer, né, que Eucana tinha essas duas esposas, porém não era de aprovação de Deus. Ali é a escolha de Eucana, ali de ter duas esposas contra a vontade de Deus.
Deus não aprova a poligamia. Pelo contrário, Deus, desde o início, é um princípio criacional. É um casamento monogâmico, né? E aí, a Ana, né, com toda a sua vontade, né, a escolha de querer ter um filho, mesmo sendo estéril, isso vai ao encontro da vontade de Deus, em levantar um profeta, né, para um período tão difícil como que era uma crise, né, espiritual que Israel estava enfrentando, e Deus levanta um profeta e um sacerdote, né? E Samuel, vindo de Ana, é esse homem escolhido por Deus para, então, mudar toda essa questão espiritual do povo. E a gente vê, né, que essa transição, né, que Deus usa Samuel, chama ele, e ele vai usando Samuel durante esse período, mas depois, logo após, o homem, ele tenta ser melhor que Deus, eu não quero dizer assim, e pensa, e fica assim, com inveja de outras nações que tinham reis, e fala assim, não, nós queremos um rei também, que vai combater nossas batalhas lá. Justo. Né? Então isso, acho que no capítulo 16, que já vai iniciar, que eles vão querer essa escolha desse rei, né? Que é o rei Saul. Eu vejo, assim, como é que o próprio livro de Samuel é um livro tão bom de se ler, tão gostoso de se ler, porque há ali uma progressão, né? Dentro da ideia das escolhas humanas e a escolha de Deus, a gente percebe que Deus, ele levanta o profeta, né? O profeta, vamos dizer, arruma a casa, aí, e isso diante das batalhas que começam a se intensificar contra os filisteus, a gente percebe a partir do capítulo 3 que Deus permite Israel perder as batalhas, e aí a Arca da Aliança ser roubada, né, do povo e ir para o templo de Dagon, que é um templo do deus dos filisteus, né, Dagon. E lá a gente percebe até a supremacia de Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, em derrubar as estátuas de Dagon, né? E aí os filisteus ficam todos com medo. Vamos dar um jeito de devolver essa arca, porque o negócio aqui está ficando feio, porque estamos ficando doentes, os tumores, né? A Bíblia é bem clara nisso, os tumores começaram a se espalhar diante do povo dos filisteus. A própria vergonha da estátua, das imagens de Dagon estarem destruídas diante da arca de Deus, e aí eles resolvem devolver, né? E aí, quando chega no ápice do povo novamente, parece que é do coração do homem, né? Coração pecaminoso, querer sempre fazer a vontade própria. A gente percebe que o povo, ao olhar para as nações, né, aos outros povos, não, queremos um rei também. Um rei que tem que ser a semelhança do jeito que a gente quer. Interessante que essa escolha leva a tragédias, né, e consequências que o próprio povo colheu também. Tanto que Deus fala lá que não era do agrado dele fazer aquilo, né? Não era. Porque, na verdade, Deus viu que o povo ele estava deixando de adorar a Deus e querer adorar homens, querer um líder que não era Deus. Deus estava fazendo tudo para o povo. Justamente. O profeta Samuel, por exemplo, quando ouve isso do povo, e os profetas são uma representação, né, da vontade de Deus ali naquele período, e o profeta até pega aquilo para si, porque como se... E o profeta Samuel disse para Deus, né, eles estão me rejeitando, né, e tal. Aí Deus esclarece para o próprio profeta, não, Samuel, não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Essa é a ação que quando as coisas humanas a gente vê, né, através de Saul,
as quantas tragédias que ele causou, inclusive perseguindo a Davi, que foi, agora nós vamos entrar na questão da escolha de Davi por Deus, né, para poder substituir justamente Saul, que não era do agrado de Deus. Né? E a gente vê que Davi começou a ter uma trajetória diferente, né, que foi uma trajetória abençoada por Deus. Justamente. E o interessante, Presbítero Carlos, que toda escolha do homem sempre é uma rejeição da escolha de Deus. E aí a gente percebe então Davi entrando em cena, Davi sendo ungido pelo Senhor, foi Deus escolhendo um menino na casa de Jessé. Poderia escolher, como até aquela história, né? Quando Samuel entra na casa de Jessé, vê os filhos de Jessé, e ali vai um por um, né? Do maior até o menor, né? Do mais atraente para o mais desprezado. E o interessante é que acaba-se ali diante da apresentação dos filhos de Jessé, e Samuel pergunta para Jessé: não tem mais ninguém? Jessé praticamente fala: não, tem um que está pastoreando o rebanho. Ele só serve para pastorear rebanho. Só serve para pastorear o rebanho. E Deus vai justamente no que é desprezado. Né? Deus escolhe o desprezado. E o interessante aí, fazer até uma conexão, né, Presbítero Carlos, com o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que Deus escolhe as coisas pequenas. Né? Deus escolhe as coisas que não são, para envergonhar aqueles que são. E o interessante é que todas as vezes que Deus escolhe, faz a sua escolha, é justamente para mostrar que a escolha dele é superior do que a escolha humana. E isso aconteceu na vida de Davi. Né? Davi foi se desenvolvendo, foi ungido, né? E foi desenvolvendo, a ponto de o próprio Davi não querer, né, o reino nos próprios termos humanos, né? Porque muito bem, eu fui ungido, agora eu tenho que destruir a casa de Saul e pronto. Não, o próprio Deus se encarregou de retirar Saul e colocar Davi. Tanto que no texto que nós vamos estudar, na parte de 2 Samuel, já inicia com Davi, com a morte de Saul, né, e ele fala assim, até aquele homem que foi lá e falou que matou a Saul, né, Davi vai falar assim, como é que você se atreveu? Aí, e a gente vê nessa trajetória da perseguição de Saul com Davi, ele teve várias oportunidades, né, de poder tirar a vida de Saul, e ele não fez isso. Por quê? Porque ele era ungido também de Deus. Ele era ungido também de Deus. E assim, eu vejo como algo interessante também, que mesmo Davi sendo escolhido por Deus, ele foi um homem de erros, né? 1 Samuel é um livro que não vai esconder os erros de Davi. Mas ao contrário dos erros de Davi, os erros de Saul, que foi uma escolha humana, não teve jeito. Né? Deus deixou Saul à mercê de si próprio, né? E assim ele foi perdendo o reino, que já não era mais da casa de Saul, já da casa de Davi, que é por trás da escolha de Deus. Né? E a gente vê que uma das coisas que eu sinto que começou a aflorar essa rivalidade nele ali é justamente o ciúme, né? Quando as mulheres lá cantavam lá, que seus 10 milhares. Isso já começou a tratar o coração pecaminoso de Saul, e ele começou essa perseguição. Né? Isso. E o interessante é que Davi é um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. E muita gente nisso aí, Presbítero Carlos, confunde, né? Davi é segundo o coração de Deus. De modo assim que parece que Davi é um camarada santo e tudo mais. Mas se a gente for entender essa frase, é a escolha de Deus que é segundo o coração
dele, né? Uhum. Então Davi foi de fato escolha de Deus segundo o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente percebe que Davi, quando vai lidar com Saul, vai lidar com humildade, né? Não como um escolhido arrogante ou algo do tipo. Tanto é que a gente percebe até a amizade entre ele e o filho, o Jonatas, né? O filho de Saul. E mesmo assim, Davi tem todo esse cuidado, toda essa sabedoria de lidar com o rei. Saul ainda nutria uns ciúmes, uma inveja, de modo que aquilo ali foi, de fato, precipitando numa queda mais profunda, né? E a gente vê que as ações de Deus, elas são muito melhores que as dos homens, né? A gente vê que Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. E tudo que, às vezes, que o homem faz, ele faz erroneamente. Por quê? Porque, às vezes, ele atenta mais pelo coração, pela vontade dele, pelas coisas que ele quer. Exato. Então, a gente vê, eu vi muito isso nesse livro que nós estudamos. E eu resolvi continuar estudando o livro agora de 2 Samuel. É outro desafio bem grande a falar, né? Porque tem muitas coisas, já tive dando umas olhadas, tem muitas coisas que são polêmicas, né? Sim. E Deus vai nos capacitar para isso. Amém. Quem sabe, né? Quando chegar no final, o senhor vem cá dar um panorama. Quem sabe? Mas só à disposição. Mas nós agradecemos, né, esse bate-papo que a gente teve aqui, você esclareceu algumas coisas para a gente. Mas o senhor está aqui na nossa igreja agora para trabalhar com as crianças, né? Sim. Crianças e adolescentes. E adolescentes, isso. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o pessoal aí, a respeito do nosso trabalho, do trabalho que o senhor vai desenvolver aqui, para ir convidando o pessoal para poder estar aqui conosco. Perfeito. Olha, o recado é que estou à disposição com toda a vontade diante do Senhor, né? Fazer com que a obra avance. É o desejo do meu coração ver o reino de Deus avançando na área infantil e na área dos adolescentes. Hoje a gente percebe muitas dificuldades nessas áreas. O mundo, né, todo esse sistema que por trás, né, há uma ingerência do inimigo, né, o arqui-inimigo das nossas almas, na área infantil e também na área dos adolescentes. Então, a minha palavra com respeito a isso, eu lembro do apóstolo Paulo dizendo em Romanos 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, né, para a renovação da mente, para que nós experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Deus nos abençoe, que Deus possa estar usando o Senhor aqui na nossa igreja, né? Amém. E que nós possamos alcançar almas para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós ficamos por aqui. Domingo que vem nós estaremos aí já com o nosso cafezinho normal, né? Deus abençoe você, que seja uma boa semana, uma semana agradável na presença do nosso Deus. Amém. Tchau, Forte abraço. Deus abençoe.